Oi, gente, tudo bem? Então, eu queria trazer uma reflexão muito curtinha. Eu não sei onde isso está sendo postado, mas eu quero trazer realmente algo que está queimando no meu coração. E se fosse para dar um tema, seria o que Deus pensa de você. E para falar sobre isso, eu quero dar um exemplo que é o de Davi. E para resumir, o que eu vou ler vai ser em 1 Samuel 16. Eu não vou ler, mas eu vou citar. E eu vou fazer um resumo. A glória saiu sobre rei Saul, que pecou contra Deus, e Samuel tinha que ungir um novo rei de Israel. E Deus revela que seria um dos filhos de Jessé. E aí ele vai à casa de Jessé para ungir um novo rei. Sendo que o Jessé apresenta os filhos dele, todos os filhos, e não é nenhum deles. E aí Samuel se pergunta, você não tem mais um filho? E aí Jessé lembra de um filho que estava pastoreando as ovelhas, ou seja, um filho que estava cuidando das coisas do pai. Imagino que os outros filhos estavam na casa e não estavam fazendo nada, enquanto o outro estava se esforçando ali pastoreando as ovelhas. E Davi é ungido rei, sabe, cara? Então, assim, Davi é um exemplo, cara, de o que Deus pensa de você. Porque imagino que aos olhos do próprio Samuel, aos olhos do próprio Jessé, aos olhos dos irmãos dele, olhava e falava, cara, mas esse aqui é bem mais forte, mas esse aqui é bem maior, esse aqui tem uma força que pode ajudar o povo de Israel, e é o menor da casa, é o que pastoreia as ovelhas, cara, e nós vemos isso, mas é porque nenhum deles viu o que estava sendo trabalhado em secreto, sabe? Nós lemos que Davi matava leão, urso, e que, imagino, ovelhas são atacadas por lobos também. Então imagino que lobos ou raposas possam também vir atacar as ovelhas dele. E ele as protegia, ou seja, ele as cuidava. As pessoas só veem aos olhos, as pessoas só veem o que você tem, o que você ganha. Elas não olham o que foi trabalhado. Elas não olham pro processo que você sofreu, pro choro que você passou. Eles só olham pro que você recebeu. E aí eles olharam e falaram, cara, como assim? Ele foi escolhido, cara. Como assim? Isso não é possível. Mas nós vemos que Davi foi preparado para aquilo. Que Deus preparou Davi e ele estava pronto para exercer a função de rei. Cara, as suas ações vão fazer que as pessoas vejam quem você é. Cara, o que Deus pensa de você, você tem que tomar isso pra si. Não importa o que as pessoas falem de você, você tem que tomar o que Deus fala sobre você. Mas o que Deus fala sobre você, você tem que pegar e transformar do que Deus fala sobre você, do que Ele pensa sobre você. Você tem que ser o que Deus pensa sobre você. Nós vemos isso pela vida de Davi, cara. Ele é quem Deus pensava sobre ele, o que Deus pensava, o que Deus imaginava para ele. Ele se tornou isso, sabe? Um homem segundo o coração de Deus. Então, cara, você tem que transmitir o que Deus pensa de você. E não só se manter, não, Deus pensa de mim de uma maneira diferente. E realmente, Deus pensa de você de uma maneira diferente que ninguém pensa. Mas você tem que transmitir isso para as pessoas. Isso tem que realmente ser glorificado. As pessoas têm que ver uma mudança em você, sabe? De quem você é verdadeiramente. Você tem que ser o que Deus pensa sobre você. E cara, como você se torna o que Deus pensa sobre você? Como eu falei, cara, você tem que buscar a Deus. E mano, eu quero abrir lá em Salmo 25. E dessa vez eu vou ler Salmo 25 do versículo 4. E aí eu vou ler mais alguns versículos. Senhor, mostra-me quais são os seus caminhos. Ensina-me por onde devo andar. Ajude-me a andar na sua verdade. E ensina-me o que é certo. Pois o Senhor é Deus, o meu Salvador. Confiarei no Senhor por toda a minha vida. Eu vou pular do versículo 5 para o versículo 8. O Senhor é bom e justo. Ele tem prazer em ensinar o caminho certo aos pecadores. Ele conduz os humildes na justiça e ensina a eles o seu caminho.
Quando obedecemos aos mandamentos da sua aliança, ele nos faz andar pelos seus caminhos de amor e fidelidade. Por amor do seu nome, Senhor, perdoe meu pecado que é tão grande. O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece. Esse homem viverá pelas bênçãos do Senhor, e os seus descendentes possuirão a terra. Cara, Davi estava pedindo para ser ensinado o caminho do Senhor. Ele estava pedindo ajuda. Ele estava pedindo porque o Senhor, como ele falou, obediente, o Senhor ensina aonde deve andar. Então Davi, em secreto, ele estava sendo ensinado onde devia andar. Ele não virou à toa. Ele não é o que ele foi, porque ele já se foi, mas ele não foi o que foi só matando urso, só matando leão, cara. Ele passou por um processo. O choro foi preciso, cara. As brigas foram precisas. Quantas vezes ele se machucou, quantas vezes ele foi preciso de esforço, sabe? Quantas das vezes ele teve que ouvir. Nós vemos que o pai dele não lembra dele, então nós vemos que, cara, algo tá de errado ali. Ou seja, não é uma paternidade boa mesmo. Cara, porque algo tá errado, sabe? O pai dele não lembrar dele. Ou seja, quantos problemas ele passou de ser o menor da sua casa. Nós vemos que quando ele foi matar Golias, ele foi menosprezado. Então, cara, quantos problemas ele passou. Mas mesmo assim, ele entendeu o que Deus pensava sobre ele. E ele virou isso. E, cara, hoje você tem que ser assim, cara. Você tem que refletir isso para as pessoas. Talvez as pessoas não vão falar para você: ei, cara, tem algo diferente. Mas elas vão notar, cara. Elas vão notar. Cara, nós vemos quando Pedro tava ali, quando Jesus estava para ser crucificado, quando ele negou 3 vezes, que, cara, dava para ver que ele tinha andado com Jesus. Quando o fogo, cara, quando você anda com fogo, você é marcado por ele. Não tem como você andar com Jesus e não ser marcado por Jesus. Então, cara, você tem que pegar o que Deus pensa sobre você e realmente se tornar. E isso vai refletir, isso vai converter vidas, isso vai tocar pessoas. Então, cara, trabalhe em secreto e deixa Deus te ensinar o que é pra você ser. Deixa Deus te ensinar o que Ele pensa de você. E nós vemos que Davi foi honrado através disso, através da busca do secreto, através de pedir o que Deus queria pra ele. Então faça isso hoje, cara. Eu quero trazer essa curta, que já não é mais tão curta, reflexão. Cara, você tem que ser o que Deus pensa de você. Peça que Ele o ensine, que Ele o ensinará. Amém? E eu te recomendo que você leia Salmo 25, que é muito importante. Mas é isso, gente. Tamo junto. Valeu!